Topas fazer uma ficha catalográfica completinha de uma obra literária? Então, fica comigo. Depois da vinheta, a gente inicia. Fala, minha coisa linda, professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é a tua casinha, canal Bibo Responde. É tua primeira vez aqui conosco? Então eu te convido para dar uma parada. Vai aqui na sugestão, assiste as aulas passadas e depois corre para cá, porque nós iremos começar agora a praticar. E agora a gente vai unir o conteúdo da nossa aula de catalogação com as aulas de classificação. Então, te convido a ir para a nossa playlist de catalogação também. Lá, eu ensinei para vocês justamente como a gente vai fazer a ficha catalográfica da obra da Julia Guinn, que é O Duque e Eu. Isso é uma literatura. E a Júlia é uma escritora americana, ok? Então eu já sei que o gênero literário que nós iremos fazer a nossa ficha catalográfica é de uma obra de literatura, e essa literatura é a literatura americana. Quando a gente vai fazer um processo técnico e a nossa fonte, a fonte de informação, o nosso material que a gente vai fazer o nosso processo, ela pertence à classe 800, significa dizer que nós temos que pensar que esse negócio, como é literatura, classe 800, eu tenho que saber se ela é de uma autoria individual ou se ela é de uma autoria coletiva. E quando a gente estabelece, define esse primeiro passo, como nós vimos a Julia Guinn, então é uma autoria individual, você sabe que a ordem de citação de uma obra literária não é EGO for, específico, geográfico, temporal e forma. Obrigatoriamente, quando a tua obra ela está dentro do esquema ou classe principal 800, a nossa ordem de citação ela obedece 4 facetas: esquema, origem, forma e período. Então, nós temos que começar a preencher cada parte dessa. Então, essa nossa obra, essa nossa monografia, que é o nome correto de livro, nós temos como esquema ou classe principal literatura. Dentro dessa literatura, a minha origem, ela é origem dos Estados Unidos, é o país que essa obra pertence. Então, a minha autora, ela é americana, então é literatura americana ou literatura norte-americana. A nossa forma é o gênero. Essa obra é uma obra de ficção, uma ficção norte-americana. Então, a gente vai começando a colocar no nosso funil e vai começando a delinear cada vez mais o assunto da nossa obra. E quando foi que essa obra foi publicada? O seu tempo, o seu período? Justamente no ano de 2013. Então, a partir dessas informações, nós iremos automaticamente fazer, primeiramente, a nossa análise descritiva, que é a nossa catalogação. E aí, a análise descritiva, eu faço bem devagar, bem bonitinho, lá na nossa aulinha de catalogação. Então, acessa aqui a sugestão para você conseguir verificar por que nós chegamos a essa estrutura da nossa ficha. Mas até então, lá na nossa catalogação, no número 1 em arábico,
nós colocávamos a palavra assunto. Agora, eu já tenho condições contigo de preencher esse nosso número 1 em arábico. Então, nós vimos lá no nosso esquema, era literatura, na nossa origem, era literatura norte-americana, e o nosso gênero, essa obra é uma ficção. Então, vai ser o quê? Ficção americana ou ficção norte-americana. Então, nós temos condições de aqui, no número 1 em arábico, que diz respeito ao conteúdo da obra, eu já posso preencher contigo. E aí, quanto menor, mais específico vai ser, a gente já vai colocando aqui. Na nossa aula passada, nós trabalhamos o nosso cabeçalho do formato que você ainda aprendeu comigo. Agora a gente já vai jogar diretamente aqui para a nossa ficha. Por isso que eu já fui direto em ficção norte-americana. Se quiseres, pode ser só ficção americana. E eu posso colocar o século XXI, já que foi em 2013 que ela foi, pode. Dessa vez eu quis colocar somente o ficção norte-americana. Agora, nós vamos ter que pegar esse nosso assunto que nós colocamos aqui como o nosso cabeçalho de assunto, e esse cabeçalho ele vai gerar um número que nós chamamos de número de classificação. Para eu achar esse meu número de classificação é do jeito que nós aprendemos até agora. Então eu vou primeiro no volume 4, é o meu índice, eu vou ver qual é o meu esquema, não é literatura? Então eu tenho que ir lá na letra L de literatura. Depois, dentro de literatura, eu vou achar qual é o número de literatura americana. Depois disso, eu vou olhar o período 2013. Qual é o número que vai ser equivalente ao ano de publicação de 2013? E depois eu vou lá no meu volume 1, tabela T3A, porque eu só tenho uma única autora, e vou achar o meu gênero, a minha forma, que é a minha ficção. Então vamos nessa, galerinha? Então, antes de qualquer coisa, nós já temos aqui as nossas facetas devidamente preenchidas. Então, é uma literatura americana, é uma obra de ficção e eu tenho o meu tempo. Então, tá aqui o nosso cabeçalho que nós colocamos lá na nossa fichinha, eu trouxe para cá para a gente poder dar continuidade à nossa aulinha do jeito que nós já trabalhamos, ok? Vamos lá no nosso índice, ou seja, volume 4, vamos até a letra L de literatura e vamos ver qual é o número de literatura. Então, aqui nós temos a palavra literatura, que tem como número 800. Então, nós iremos automaticamente lá no nosso caderno, nós iremos na palavra literatura, nós já vamos escrever 800. Como nós já vimos que não tem a ramificação, não tem tempo, não tem o gênero, então não precisa eu ficar batendo lá no meu volume 2. Eu já posso ir para o meu volume 3, porque é 800. Então eu vou para o volume 3, lá no meu esquema 800, e começo a folhear. Quando eu chego no 810, aqui ó, 810, comecei nele. Aqui ó, 810 é justamente literatura americana, não é? Então é uma literatura em inglês. Por que ele coloca assim em inglês? Porque eu tenho aqui ó, para Canadá e para Estados Unidos. O meu olho vai ficar aqui, meus amores, porque a Julia Gwynne, ela é uma escritora norte-americana que nasceu em Nova York.
lá no ano de 1970. Então, isso tudo a gente tem que sair pesquisando para saber se o meu olhar vai ser para o Canadá ou se o meu olhar vai ser para os Estados Unidos. Porque aqui, não esqueçam, a parte de período, como ele é especial, a gente já viu que a parte de período, a gente não vai na tabela, no volume 1, tabela 1. Quando eu estou na classe 800, o meu período eu vejo dentro da própria classe principal ou do próprio esquema 800. Então, qual é? Eu já achei o número. Então, literatura americana ou norte-americana, 810. Agora eu tenho que ir para o meu período. Não foi em 2013 que essa obra foi publicada? Então a gente vai olhando aqui, ó, de 1607 a 1776, classifica aqui século XIX, de 1900 a número 5, só que ele detalha mais ainda o 5, olha. 5.2, de 1900 a 1945. 5.4 de 1945 a, olha aqui, ó, aberto. Se está aberto, é aqui que vai entrar o meu número, 2013. Então, significa que o meu tempo vai ser 5.4. Então, já achei o número da minha literatura americana e já achei o número do meu período, que vai ser 5.4. Então, agora a gente vai poder, numa boa, já tenho o meu número do geralzão, literatura, 800. Eu já tenho a minha literatura americana, que eu terminei de ver, 810. E eu já tenho o meu ano 2013, que equivale ao número 5.4. Então, meu volume 3, eu já vi tudo que eu tinha que ver no meu volume 3. Agora eu vou para o meu gênero, que é a minha forma. Como eu estou na classe 800, a minha forma também é especial. Então, eu vou para o volume 1, tabela T3, aí vai ser 3A ou 3B. Como a Júlia é autora individual, eu vou para o 3A. Então, volume 1, tabela 3A. E a gente vem lá para o nosso geralzão, onde aqui aparece, ó, formas especiais, e essa obra é uma ficção. Então, drama, poesia, ficção. Aqui, ó, ficção, que vai ser o meu número 3. E aí o que que a gente faz? Confirma. Então a gente continua folheando e eu tenho aqui, ó, ficção número 3, que ele desmembra mais ainda, ó, períodos específicos. Para eu classificar o meu período específico, eu vou em 810 a 890, que foi o que eu fiz, que é o meu número 54, que está dentro de 1945 a aberto, então meu ano é o 54. Então eu fiz certinho. Como eu já fiz esse, então meu olho só vem para esse aqui. Então eu vou lá no nosso númerozinho e vamos preencher. Ficção passa a ser o meu número 3. Então, ficção norte-americana, o que que nós temos aqui? A literatura americana, 810. O nosso gênero, a nossa ficção, que é 3, e o nosso tempo, 2013, portanto, 54. Só que antes da gente sair unindo de 3 em 3, 810, 354, eu não posso sair fazendo isso, porque toda vez que o teu número principal, teu esquema, o teu ES, que é o assunto específico, terminar com o número 0,
O que a CDD fala? Então, toda vez que o número principal termina com 0, obrigatoriamente nós temos que eliminar esse 0. Então, nesse caso, eu só tenho um 0. Mas se eu tiver 2, 3, 4 zeros, a gente vai eliminando todos eles. E aí, o que a CDD fala? Que o número base do assunto literatura americana passa, portanto, a ser 8, 1. Agora sim, galerinha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos dançar nossa valsa. Então, eu tenho 8, 1, 3, fiz o meu primeiro grupo. 5, 4, fiz o meu segundo grupo. Assim sendo, ficção norte-americana passa a ser 813.54. Agora, vamos voltar para a nossa ficha? Lembra que na nossa ficha nós já colocamos aqui no meu número arábico ficção norte-americana? Agora nós vamos pegar esse assunto e vamos decodificá-lo na forma de número. Então, nós iremos colocar aqui, ao final da minha fichinha catalográfica, o meu sistema de classificação que eu estou usando, CDD, e o número que equivale à ficção norte-americana, 813.54. A nossa ficha só vai estar 100% completa quando a gente vir aqui no GUIM e colocar a anotação do autor. Aí vai gerar o nosso número de chamada. Mas isso fica para a nossa próxima playlist, ok? Não entre em pânico. A gente vai ensinar isso também. E com isso, meu amor, a gente vai chegando ao final da nossa aulinha. Se gostou, não esquece, hein? Ativa o sininho, se inscreve no canal, se porventura tu não és inscrito ou inscrita, se inscreve nas nossas redes sociais também. E não esquece, hein? Eu conto com a tua ajuda. Compartilha esse vídeo com teu colega ou com tua colega. Afinal, se é bom para ti, vai ser bom para eles também. Fica bem, fica em paz, fica com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.